Quais são as principais técnicas de integração? Tem as integrais imediatas, né? Que é quando você não faz muita conta. Você só já põe a resposta direta. Agora, tem as integrais que são quase imediatas, que você manipula um pouco e depois cai numa integral imediata. O nosso objetivo é sempre chegar numa integral imediata. Porque se está no formato imediato, você chega na resposta diretamente. Muitas vezes, isso não acontece. Aí a gente usa as técnicas de integração. Tem a técnica de substituição, que é a regra da cadeia ao contrário. Existe a técnica de partes, que é a regra do produto. Lá em derivadas tem a regra do produto, não tem? A regra do produto ao contrário, a gente chama de partes. Exercício de partes normalmente fica grande. Mas se você usar o método SDI, você consegue resolver o exercício de partes em segundos. É muito legal. Tem também as integrais trigonométricas. Como que integra seno ao cubo, cosseno à quarta, tangente à quinta, secante elevado a 6. Entendeu? Esse tipo de questão. Envolvendo funções trigonométricas. Tem também um tipo de substituição avançada, que é a substituição trigonométrica. Você força uma função trigonométrica aparecendo na integral. Por exemplo, se aparecer para vocês 1 sobre a raiz de x2 mais 1. Para eliminar essa raiz, a gente faz uma substituição trigonométrica e depois consegue resolver. Tem também as frações parciais. Frações parciais é quando você tem fração que é própria ou imprópria, ou seja, você tem polinômios em cima e polinômios embaixo. Aí você pode usar divisão de polinômios, você pode usar aqueles 4 casos de frações parciais. O principal objetivo é transformar uma integral numa soma de integrais. Por quê? Integrar soma a gente sabe fazer, mas integrar divisão e multiplicação, aí é mais complicado. E tem algumas técnicas mais avançadas, que eu só vou citar aqui para vocês. Tem a substituição de Weierstrass, que resolve integrais do tipo 1 sobre 1 mais cosseno de x. Isso aqui é mais avançado, tá? Tem a substituição de Euler, tem a técnica de Richard Feynman. Essa técnica é muito legal. Enfim, vocês querem que eu fale mais sobre essas outras técnicas de integração? Põe aqui nos comentários, tá? É importante você ter essa visão geral das técnicas de integração, porque quando vier um exercício, você vai ter, né, uma lista de técnicas para você escolher. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você bater o olho na integral. Por exemplo, olha para essa integral aqui, na hora você já sabe que é substituição trigonométrica. Olha para essa integral, isso aqui é substituição de Weierstrass. Então tem que treinar muito, usar a técnica de identificar padrões para você pegar a velocidade. Muito aluno passa em cálculo sem saber a matéria direito. Por exemplo, vamos supor que a média é 60%, aí o aluno vai lá e passa com 59,5%, e o professor arredonda, passou com 60%. Galera, se você passar no cálculo 1 com dificuldade, muita gente passa, ainda com dificuldade de limites, derivadas. Isso aconteceu muito na pandemia também. Lá na pandemia, a galera não passou na média, então. Tinha muito aluno passando com 98 em 100, 98%, 99%, sem saber nada. Que fez a prova em grupo, né? Consultou o Google. Pô, na pandemia não tem como fiscalizar a prova, né? Então todo mundo passa. Só que aí vem um grande desafio, né? Você passou no cálculo 1, parabéns. Quero ver você chegar no cálculo 2 sem saber o cálculo 1. Vai ser divertido, tá? O cálculo 2 é o seguinte, só para você ter uma noção. No cálculo 1, a gente integra, deriva, calcula limites de uma parábola, por exemplo. Quando você chega lá no cálculo 2, você vai calcular limites, derivadas e integrais, não vai ser de uma parábola, vai ser de um cilindro parabólico. Imagina aí um túnel. Conseguiu enxergar o túnel? É tudo em 3 dimensões. Então começa a ficar mais divertido. Você não tem a equação de uma reta tangente. Você vai ter a equação de um plano tangente. A regra da cadeia é mais complicada. Você tem que ter essa noção tridimensional.
que é Z, X e Y. No cálculo 1 você está trabalhando muito com só Y e X. Aí é mais simples. Você acha que o professor de cálculo 2 vai ficar revisando o cálculo 1? Não. Ele já vai saber que você sabe regra do produto, quociente, integrais, limites com uma variável só. Aí ele vai assumir que você sabe tudo isso e vai passar técnicas avançadas lá do cálculo 2. E no cálculo 2 a gente também trabalha com várias variáveis. Então você pode ter x, y, z, w, t. Imagina uma função de 5 variáveis. Você nem consegue esboçar o gráfico, mas dá para calcular limite, derivada integral delas. Então, faz o cálculo 1 direito. Tá bom? Faz o cálculo 1 direito. Não faz só para passar, não. Porque você tem cálculo 2. Tem gente que tem cálculo 3, tem cálculo 4. Tem outras matérias na faculdade que dependem do cálculo 1. Essa matéria não está no ciclo básico à toa. Mecânica geral, por exemplo, estatística, econometria, métodos de previsão. E muitas matérias que têm muita aplicação em engenharia, economia, administração, que dependem do cálculo. Para você calcular, por exemplo, quanto você vai produzir de cada produto. Vamos supor que você está administrando a empresa e essa empresa tem X1, X2 até X10. Ela tem 10 produtos. Quanto que você tem que produzir de cada produto para gerar o lucro máximo? É isso que o seu patrão vai querer, né? Ele está querendo que você otimize a empresa dele. Quanto que você coloca de preço em cada produto para otimizar o lucro? Isso tudo é derivadas, galera. Só que é uma derivada de função de 10 variáveis. Começa a ficar divertido. Então, faz o cálculo direito, porque lá na frente isso vai ser útil.